Avaliar um imóvel corretamente aumenta as chances de ele ser negociado rapidamente. Além do início do processo de locação e de compra e venda, a avaliação imobiliária também é utilizada com outros objetivos, como a avaliação patrimonial de pessoas físicas e jurídicas, nos inventários e divisão de bens entre casais que estão em processo de separação, financiamentos imobiliários, ou naqueles casos em que um imóvel é usado como garantia para liberação de recursos, além da avaliação para fins de indenização em alguma desapropriação para equipamentos públicos, por exemplo, ou até ampliação do sistema viário ou rodoviário. Tá vendo como é importante esse assunto? Quem vai conversar mais conosco no programa Conexões Imobiliárias de hoje é o Luiz Barcelos. Ele é corretor de imóveis e especialista em avaliação imobiliária. Obrigada por estar aqui conosco. Imagina, um prazer muito grande estar aqui no Ceará, aqui em Fortaleza com vocês. O senhor é do Mato Grosso, não é isso? Eu sou gaúcho, mas eu moro em Mato Grosso desde 1971, então já posso dizer que sou mato-grossense, por adoção. O senhor viaja todo o país realizando avaliações imobiliárias? Sim, tenho feito sim avaliações em vários estados do país e já fizemos algumas no exterior também. Interessante. Pelo que eu falei aqui no início do programa, eu acho que todo mundo já entendeu a importância da avaliação imobiliária, porque eu citei várias finalidades, mas eu acho que é importante quem está em casa entender o que diferencia uma avaliação técnica, que eu acho que é na área onde o senhor mais atua, e uma estimativa informal de valor. Existe uma grande diferença. Na avaliação, na estimativa de valor, vai ter a fundamentação, a base vai ser a experiência, a expertise do corretor de imóveis, que conhece o mercado. Então, aquele feeling que ele tem de mercado é que ele vai dar uma opinião do valor em função da expertise, da sua atividade, o que ele vê no dia a dia, das transações como acontecem, enfim. Mas é algo superficial, não tem a profundidade que tem uma avaliação técnica. É o trabalho que o corretor faz quando vai vender um imóvel de alguém. Para captação, por exemplo, de um imóvel, etc., para orientar o proprietário no preço que deve pedir. O proprietário sempre quer valorizar mais o imóvel, o corretor vai dizer para ele, não, nesse preço nós não vamos conseguir vender, o valor de mercado está em torno de tanto, enfim. Essa orientação é exatamente esse tipo de avaliação que você falou, do feeling do corretor. Já a avaliação técnica é algo, é uma ciência, vamos dizer. É uma ciência, tem métodos que se utiliza para realizar, né? E aí sim, nós vamos buscar um valor que é único, que é o valor de mercado do imóvel naquela data, naquelas condições, naquela localização. Então, esse é o assunto do nosso programa. Quais os métodos utilizados nesse tipo de avaliação imobiliária? Bem, a norma brasileira prevê vários métodos para avaliação. Existe os métodos comparativos, que é o comparativo de dados de mercado, o comparativo do custo de reprodução, que é um método evolutivo, que você, por exemplo, tem um terreno e aí uma construção sobre esse terreno. Você quer avaliar o imóvel como um todo. Então, você avalia separado, você não tem dados, por exemplo, para comparar com uma construção daquele tipo para poder fazer a comparação e chegar no resultado. Então, você faz um método que se chama evolutivo, você avalia o terreno como se ele fosse vazio, como se ele fosse um terreno nu, e compara com outros terrenos, então você sabe quanto vale o terreno. Aí você vê qual é o custo para reproduzir aquela construção, e para isso, por exemplo, usa o CUB, que é o custo unitário básico de construção, que é tabulado pelo Sinduscon, etc. E você, com isso, tem o custo da benfeitoria que está em cima do terreno. Aí você tem que fazer uma depreciação, somar com o valor do terreno e aí fazer um comparativo para verificar no mercado se esse valor é compatível com o mercado. Esse é o método evolutivo. O método comparativo direto, você compara um imóvel com outros imóveis que são semelhantes. E existe outros método da renda, por exemplo, que envolve determinar o valor do imóvel em função
do rendimento que ele proporciona, seja em locação, por exemplo. E ainda o método involutivo, que é o contrário do evolutivo, você tem um terreno vazio e você imagina um empreendimento hipotético naquele terreno, quanto iria faturar com esse empreendimento, na venda desse empreendimento, por exemplo, um loteamento, aí a venda de todos os lotes, ou um edifício, a venda de todos os apartamentos, e aí, de trás para frente, aí você retira o custo de construção, o custo de aprovação, o custo de comercialização, enfim, todos os custos envolvidos para chegar lá, para poder chegar no terreno vazio. Então, aí você tem o valor potencial. Em quais situações a avaliação imobiliária que o senhor está explicando é obrigatória ou mais comum? Olha, nenhum dos métodos é obrigatório, mas a finalidade da avaliação é que determina o método a ser empregado. Por exemplo, vamos citar o caso, por exemplo, da desapropriação que você mencionou, né? A indenização por desapropriação. A nossa Constituição diz que você pode ser privado da propriedade mediante justa e prévia indenização. Ela é prévia porque o órgão que está fazendo a desapropriação, ele quando emite o decreto de utilidade pública, ele já deposita um valor na conta do proprietário. Esse valor sempre é muito inferior ao valor do imóvel. E aí a discussão vai girar em termos do justa, né? E aí existem duas correntes. Uma corrente entende que se o proprietário do imóvel está perdendo a propriedade, não por sua própria vontade, ele tinha esse imóvel, provavelmente, com alguma finalidade, pretendia fazer algum empreendimento no futuro, etc. Então, aplica-se o método involutivo. Imagina-se um empreendimento que é o empreendimento usual do entorno e se determina o valor potencial do imóvel. E outra corrente entende que, como o interesse público se superpõe ao interesse privado, que deva-se entender o valor da desapropriação como um valor de mercado da gleba bruta, como ela é, terreno bruto, não pensando em valor potencial. Esse valor vai ser um valor menor que o outro. Então, são duas correntes. Então, um corretor, por exemplo, quando nomeado perito numa desapropriação, o ideal é fazer os dois, aplicar os dois métodos e determinar o valor potencial e o valor de mercado. E deixa que o juiz, porque o avaliador, o perito não pode fazer juízo de valor. Quem fará juízo de valor é o magistrado. Então, ele fornece os elementos para que o magistrado possa decidir qual o valor da justa indenização. Fatores como a localização, zoneamento urbano, eles impactam o valor do imóvel? Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Um imóvel, por exemplo, tem um determinado valor, aí uma linha de metrô acontece, vai ter uma estação próxima do imóvel, isso já aumenta o valor significativamente. Os imóveis, por exemplo, que estão próximos de escola, que estão próximos de supermercado, shopping, etc., todos esses serviços públicos que são oferecidos e determinadas atividades terminam favorecendo a valorização do imóvel. Quem contrata um avaliador para fazer um determinado serviço em um terreno ou um imóvel? Olha, o interessado na avaliação pode ser um banco interessado em receber um imóvel em garantia, ele quer saber o valor para poder saber. E aí os bancos, por sinal, eles pedem uma avaliação de liquidez imediata, eles querem liquidação forçada, porque o banco não quer ficar com o imóvel, ele recebeu o imóvel, ele quer transformar em dinheiro rapidamente. Então, aí tem que ter um deságio sobre o valor de mercado. Então, é uma avaliação específica para banco, que os bancos exigem. Então, o interessado pode ser o banco, pode ser a pessoa que está fazendo um empréstimo no banco e tem que pagar por uma avaliação para justificar o imóvel como garantia, ou então uma pessoa que deseja vender o imóvel e quer se assegurar de que o valor do imóvel o valor que ele vai pedir é um valor justo, um valor de mercado, que ele não vai vender o imóvel barato demais, ou pedir alto demais e não vende. Então, também pede uma avaliação. Então, são inúmeras. E como você citou, casais que estão se separando, partilhas, dissolução de sociedades também, implica em contratar avaliador
para avaliação patrimonial, enfim. Quanto custa esse tipo de serviço? Bom, houve muitas tabelas, né? E eu não vi nenhuma tabela que funcionasse para avaliação, porque os casos são muito diferentes um do outro. Os valores dos imóveis também são muito diferentes um do outro, então não tem como dizer o percentual. Percentual sobre o valor da avaliação nunca deve ser usado, porque sempre vai dar a entender para quem está solicitando avaliação que o avaliador vai aumentar o valor para poder ganhar mais. Então nunca se coloca um percentual sobre o valor. Nós recomendamos, e eu uso isso sempre, uma Estimativa. honorários, não, o honorário é por uma estimativa, sim, mas do tempo despendido. Então, você estima quanto tempo vai utilizar, vai empregar para tudo, desde visitar o imóvel, obtenção de amostras, cálculos, etc., até a entrega do trabalho final, e utiliza o custo da hora técnica. Multiplica o número de horas técnicas pelo custo da hora técnica, você tem o valor dos honorários. Eu tenho feito sempre assim. Na justiça é assim que se fundamenta a proposta de honorários também, e na justiça sempre tem que ser fundamentada. Então, a estimativa de horas técnicas a serem despendidas, tempo despendido, é a melhor maneira de se colocar os valores dos honorários de uma avaliação. Quem são os profissionais que podem realizar avaliações imobiliárias, professor? Muito bem, é uma pergunta boa. Se fala sempre que avaliação é coisa de engenheiro. Na verdade, não só de engenheiro. Os engenheiros podem avaliar, mas também os corretores de imóveis podem avaliar. A habilitação legal dos corretores de imóveis foi reconhecida numa ação que, por sinal, foi proposta pelos engenheiros, pelo CONF, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na época a arquitetura estava junto, e pelo IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícia e Engenharia, contra o COFES, exatamente porque nós tínhamos uma resolução que definiu a criação do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e criou o PTAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Eles acionaram querendo justificar na ação que o corretor não poderia avaliar e deram uma série de justificativas que nós já conhecíamos e que tínhamos recepcionado nessa resolução COFES. Eles perderam em todas as instâncias, tentaram todos os embargos e foram até STJ e STF, e terminou que, com o trânsito em julgado, a habilitação legal dos corretores de imóveis de avaliar imóveis ficou estabelecida e reconhecida nessa ocasião. Então, todo corretor pode avaliar e não precisa estar inscrito no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Essa inscrição é opcional. Uhum. O senhor falou da justiça. Como é que a justiça consegue conclamar, como é que ela consegue chegar até os profissionais avaliadores e passar esse trabalho? Como é que funciona, então, esse caminho? A nomeação de perito. Então, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários é uma vitrine. Todos os corretores que fazem curso de avaliação, etc., estão inscritos no CNAE, eles estão nessa vitrine. Esse é um meio. Os juízes consultam o CNAE e nomeiam os peritos. O Código de Processo Civil criou para cada Tribunal de Justiça um cadastro de peritos. Então, o perito que tem interesse, o corretor que tem interesse em trabalhar como perito, ele vai se cadastrar lá no Tribunal de Justiça e ele vai ficar numa relação de peritos. E aí os juízes consultam essa lista e nomeiam os peritos. E o avaliador, o corretor, é um profissional habilitado, está inscrito lá. O senhor falou de avaliador e falou de perito em alguns momentos. Qual a diferença ou são sinônimos? Também é uma boa colocação. Avaliador é todo aquele que faz avaliação. Perito judicial é quando ele está numa perícia. Ele só é perito enquanto ele está dentro do processo em que foi nomeado perito. Quando encerrou aquele processo, então, nós não temos peritos
como profissão, como atividade constante, contínua. Temos atuação. Temos a atuação. Ele é um munus, é uma missão. Ele é nomeado enquanto ele está em curso naquele processo. Dentro do processo ele é perito, fora dele, não. E que cuidados o proprietário deve tomar ao contratar um avaliador para realizar uma avaliação? Em primeiro lugar, a fama do avaliador, em toda a nomeação judicial, por exemplo, o corretor é obrigado, o perito é obrigado a juntar um currículo. Então, é exatamente o currículo que justifica a qualidade do avaliador. Então, aquele que faz os melhores trabalhos, ele vai ter sempre as melhores oportunidades. Então, por isso é importante se capacitar, se qualificar para fazer trabalhos de elevada qualidade, que isso faz o conceito do avaliador. E é em função desse conceito que o mercado vai procurar o profissional. E para o proprietário, quais os cuidados que ele deve tomar ao contratar um profissional avaliador? Como é que a gente diferencia, como é que a gente identifica um bom profissional avaliador? Como eu falei, o conceito dele é importante. A gente fala em boca a boca, né? Uhum. Então, quem recebe um trabalho bem feito vai elogiar esse para outros e isso vai fazer com que ele... Né? Pronto, quais são os erros cometidos que podem classificar um profissional como um mau avaliador, vamos dizer assim? Existe, por exemplo, é difícil o avaliador que não tenha tido um amigo que disse, olha, eu tenho esse imóvel aqui, preciso de uma avaliação, mas eu preciso que valha tanto, preciso que coloque que é tanto, que é tal o valor. A amizade, às vezes, traz esse tipo de confusão entre as pessoas. O avaliador não pode entrar nesse tipo de amizade é uma coisa e o trabalho é outra. A responsabilidade dele como avaliador faz com que ele não possa atender, né, esse tipo de demanda em que o solicitante já diz qual o valor que tem que chegar. Então, é importante que o cuidado que tem que ter é exatamente, primeiro, por lado do solicitante em escolher um avaliador que seja honesto, que seja íntegro, que saiba fazer e faça um trabalho bem feito, e, por outro lado, o avaliador também não receber de um solicitante que deseja fraudar ou alguma coisa nesse sentido. Então, não pode. E o avaliador responde, ele tem responde civilmente, né? A responsabilidade civil do avaliador ela pode ser cobrada e, por exemplo, se um avaliador aumenta o valor de um imóvel a pedido do cliente, amigo, etc., ele usa isso num banco, o banco faz um empréstimo, depois vai tomar o imóvel, não consegue vender porque o valor estava superavaliado, esse avaliador poderá pagar a indenização, poderá sofrer uma penalidade, né, uma indenização pela responsabilidade civil de ter feito um trabalho fraudado. Existem pessoas que trabalham exclusivamente com avaliação? Existe mercado para isso, para que a pessoa se dedique inteiramente apenas à avaliação? Existe. Eu conheço vários corretores que hoje trabalham exclusivamente na área de avaliação. Mas com capacitação, né? Como o sim, senhor falou. Sim, é claro, com capacitação. E outra, né? Eles procuram sempre colocar o seu currículo. O currículo é tudo, né? Mostrar trabalhos realizados e, com isso demonstrar a qualidade, o nível dos clientes que ele tem, que ele atende, enfim. Pelo que o senhor falou, o parecer técnico também é muito bom para que a pessoa não tenha ansiedade ao fazer o negócio. Porque, por exemplo, o proprietário pode passar a conhecer melhor o preço do mercado de imóvel, entender exatamente se está vendendo o preço, como o senhor falou, acima ou abaixo do seu valor, ou ainda no caso de venda de imóveis usados. Como é que funciona isso? Então, aí tem também até a expectativa de valor. Como você falou de orientar o proprietário busca o corretor e o corretor pode dizer, olha, esse não é o momento de você vender o teu imóvel está num lugar. Hoje, se você for vender, vai pegar tanto, o valor de mercado seria tanto, mas tem isso e aquilo que vai acontecer no entorno,
e o teu imóvel vai dar um salto de valor. Então, não é. Então, isso é o trabalho do corretor, orientar o cliente e poder fazer com que o cliente não faça bobagem de vender um imóvel fora de hora, e assim por diante. E quando um cliente, ele reluta em fazer uma avaliação porque ele não quer arcar com esse custo, quais são os prejuízos que ele pode vir a ter? Ou então menos benefícios, vamos dizer assim. O que pode acontecer, e isso existe em todas as profissões, é ter gente que trabalha com valores abaixo do valor usual, vamos dizer assim, né? E são os maus profissionais. Então ele pode, se ele está buscando preço, não quer gastar muito, etc., reluta em contratar de um avaliador que tem nome, etc., porque o honorário ele está considerando alto, termina contratando de um outro profissional que se sujeita a receber um valor irrisório. Isso acontece. Normalmente ele quebra a cara. E a alienação de um imóvel somente acontece dentro do valor real de mercado? O que significa essa alienação do imóvel? Bom, a alienação do imóvel é uma maneira de você transferir a propriedade a alguém. A alienação pode ser por venda, pode ser por doação, todos são modalidades de alienação. Agora, o correto é ser pelo valor de mercado. Mas pode acontecer, por exemplo, quando é uma doação, por exemplo, em família, ou alguma coisa assim, ou uma doação para uma entidade, etc., que procure colocar o valor menor para pagar um imposto menor, porque o imposto sobre doações é o dobro do imposto de transmissão de bens imóveis, é o ITCD, né? E o ITCD é o dobro, a alíquota é o dobro da alíquota do ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, muitas vezes, nesses casos, colocam um valor menor. Ou então, pessoas que querem, não têm, por exemplo, fundos declarados para poder comprar aquele imóvel, então pede para colocar o imóvel por um valor menor, porque ele não teria como justificar o valor que ele está pagando. Coisas desse tipo acontecem. Cada vez menos, porque o controle da Receita Federal é cada vez mais efetivo, né? Mas, de qualquer forma, essas coisas ainda acontecem. E também, nesse mesmo caminho, vem a questão da lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro, muitas vezes, é através de imóveis, aí é o contrário, é colocando um valor maior para justificar que o imóvel, para dar, vamos dizer assim, origem para um dinheiro que vem de origem escusa. E nesse caso, qual é a orientação para o profissional, Todo corretor de corretor tem a imóveis? obrigação de comunicar, através do COFES, comunicar ao COAF quando ele percebe qualquer transação suspeita. E aqueles que não têm nenhuma transação suspeita, todo ano tem que fazer a declaração de não ocorrência de declaração suspeita através do site do COFES, que depois é encaminhado ao COAF. E qual a orientação com relação a esse primeiro caso que o senhor deu, relacionado aos impostos, ao imposto de transmissão, né? Sempre fazer pelo valor correto. O que acontece às vezes é que você faz a declaração pelo valor que está sendo feita, a operação realmente, e aí o município, para taxar, avalia o imóvel por um outro valor maior, na ânsia de arrecadação é muito comum, alguns municípios fazem isso. Aí você tem que discutir na justiça, e hoje tem já jurisprudência em torno de que o valor que deve ser base para a alíquota do ITBI seja o valor real da transação, o valor de mercado do imóvel, e não aquele que o município quiser cobrar. Obrigada pela sua presença, pela sua visita aqui à Fortaleza. Imagina, é um prazer sempre vir aqui. Eu adoro Fortaleza, adoro o Ceará. Já estive no Cariri também. Eu acho esse estado maravilhoso. Muito obrigado. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau.